vai introduzir o tema filosofia. Vamos abordar o conceito de filosofia. O que é filosofia? Definir o que é filosofia já é em si um problema filosófico. A filosofia possui muitas definições, e isso varia a partir de cada perspectiva, período e até mesmo varia a partir de cada filósofo. Etimologicamente falando, o termo filosofia surgiu com Pitágoras e significa amor à sabedoria. Para ele, a sabedoria só é possível à divindade. Os seres humanos colocam-se em busca da sabedoria, mas nunca chegariam à sua posse. Por isso, o filósofo é um amigo do saber e não sábio, segundo Pitágoras. A mesma atitude teria Sócrates. Para Platão e Aristóteles, na raiz da filosofia está o admirar-se, o encantar-se. E essa é uma tendência natural dos seres humanos, se encantar com o mundo em sua volta. Assim, nos distinguimos dos outros animais. Podemos dizer que todos somos filósofos. Por outro lado, a atitude filosófica não se contenta com explicações simplistas e superficiais. Do contrário, cairemos no senso comum. Para entender melhor o conceito de filosofia, hoje nós faremos uma introdução a este campo do saber. Veremos o conceito básico de filosofia, de que forma suas análises são feitas, qual sua razão, qual seu método, qual seu objetivo. Comecemos então abordando o conceito de filosofia. Comecemos então pelo conceito clássico de filosofia. Isto é a ciência que estuda a existência humana e o saber por meio da análise racional. Então, o ser humano ele criou diversas formas de entender e interpretar o mundo, desde o senso comum, a religião, ao mito, a arte, a ciência, etc. E também criou a filosofia, que vai buscar o mesmo que esses outros saberes, isto é, compreender e interpretar o mundo, porém agora como elemento racional. Outro conceito importante em filosofia é a análise racional, ou seja, é a capacidade da mente humana que permite chegar a conclusões a partir de suposições ou premissas. Então, diferentemente do mito e do conhecimento religioso, que vai recorrer a seres sobrenaturais para explicar a origem e o porquê dos fenômenos, na filosofia a análise é totalmente racional e se constrói através de suposições, premissas e deduções feitas sempre de forma racional e lógica. Razão filosófica é a consciência moral que orienta as vontades e oferece finalidades éticas para a ação. Diferentemente da moral coletiva, do senso comum, a filosofia vai buscar uma ação que esteja baseada em uma análise racional e não apenas num critério convencional ou mesmo ligado a uma entidade metafísica sobrenatural. O método reflexivo é o procedimento racional que, a partir de um procedimento lógico e ordenado, consegue produzir algo. Aqui você está diante do caminho percorrido pela filosofia para produzir o seu produto, isto é, o conhecimento. Por falar em objetivo, a filosofia é o puro voluntário desejo de conhecer e contemplar a verdade. Etimologicamente falando, a própria palavra significa amigo do saber, aquele que ama, que deseja o conhecimento. E o objetivo da filosofia não é outro senão este: aproximar o ser humano do conhecimento verdadeiro, da verdade por trás de todos os fatos, fenômenos e coisas. Pensamento ordena-se por meio de metodologia lógica, recusando outras atitudes mentais de fundo mitológico, religioso, sentimento, opinião do senso comum, etc. Necessidade. O porquê nós precisamos de filosofia? A filosofia atende às inquietações da natureza humana, pois, desde sempre, o ser humano se questionou qual o seu lugar no mundo, qual o seu propósito, qual o sentido da vida, para onde vamos. E a filosofia reúne condições necessárias para oferecer respostas racionais e seguras a esses indivíduos questionadores. O método filosófico é o modo de raciocinar que se vale de explicações e pressupostos exclusivamente racionais. Então veja que tudo que não faça parte do racional, de uma análise lógica, será deixado à margem do processo filosófico. E por fim, a atitude filosófica ocorre por meio da tomada de consciência da autonomia e também incentiva um comportamento ético, político e social, sempre crítico e atuante. Então, para além do vasto conhecimento produzido ao longo dos mais de 2000 anos da história ocidental, a filosofia é capaz de preparar o ser humano para atuar na sociedade, sempre de forma ética, para se envolver politicamente nos problemas sociais e, claro, ser crítico
sempre questionar o porquê das coisas. Galerinha, esse vídeo fica por aqui. No próximo, nós abordaremos as diversas disciplinas que fazem parte desse vasto campo do saber. Portanto, já se inscreva no canal, ative o sininho, siga-me também no Instagram, Professor Carlos Oliveira. O link eu deixarei aqui no primeiro comentário do vídeo. Até a próxima!